No exercício 3, nós temos a seguinte situação. Para preparar o solo para o plantio, numa área de 80 hectares, o tempo disponível é de 45 dias úteis, trabalhando 8 horas por dia. Sabe-se que será utilizado o preparo convencional, então teremos uma aração e 2 gradagens, e que se dispõe de apenas um trator para essas operações nas seguintes condições. A aração será gasto 2/3 do tempo disponível, a velocidade de aração é de 5,5 km por hora, com uma eficiência de campo de 70%. Para a gradagem, nós temos 1/3 do tempo disponível, a velocidade da gradagem de 7,5 km por hora, com eficiência de 80%. Então, o nosso problema nesse exercício é dimensionar os implementos a serem utilizados, ou seja, o arado de discos e uma grade de duplação. Então, nós temos que especificar esses implementos, ou seja, o tipo, né, se vai ser uma grade offset ou uma grade tandem, o número de discos desses implementos, tanto do arado quanto da grade, e o diâmetro do arado de discos. Então, vamos lá. Então, nós temos as seguintes informações, né? Aqui nós temos a área a ser trabalhada, que é de 80 hectares. O tempo que nós temos é de 45 dias. E nós vamos trabalhar 8 horas por dia. Então, vejamos, né? Vamos distribuir esse tempo aqui. Para o arado, nós temos 2/3 desse tempo, ou seja, 2/3 de 45, nós teremos 30 dias para fazer a aração. E para a grade, o restante, né? 1/3 do tempo, 1/3 de 45, então 15 dias. Se nós trabalhamos 8 horas por dia, então aqui, né, o tempo em horas, aqui nós teremos 30 dias, né, vezes 8 horas por dia. Então, para a aração, nós teremos disponível 240 horas. E para a grade, nós teremos 15 dias vezes 8 horas por dia, o que dá 120 horas. Então, vamos fazer primeiro aqui para o arado. Vamos dimensionar primeiro o arado. A capacidade operacional efetiva do arado será o quê? Área sobre tempo. Então, a área total que a gente tem que fazer a aração é de 80 hectares. E o tempo total que a gente tem é de 240 horas. Então, fazendo essa divisão, a gente tem uma capacidade operacional efetiva para a aração de 0,33 hectares por hora. E a gente sabe que a capacidade operacional efetiva ela é dada por V, que é a velocidade, vezes a largura do implemento, vezes a eficiência de campo dividido por 10. A velocidade de aração foi dada, a eficiência de campo também, e nós calculamos a sua capacidade operacional efetiva. Então, a gente vai descobrir aqui a largura desse implemento. A largura mínima que ele deve ter para chegar nessa capacidade operacional que a gente descobriu. Então, vai ser 0,33 igual a velocidade de aração, que é de 5,5, vezes L do arado, vezes a eficiência de campo da aração, que é de 70%, ou seja, 0,7, dividido por 10. Então, daqui nós chegamos que a largura do arado deve ter 0,86 metros. Então, a gente pode ter, né, um arado com diferentes diâmetros de discos, né, contanto que tenha
essa largura. Então, vamos pegar aqui, primeiro, pegar essa largura, LA, e dividir por 0,30, que seria a largura de corte de um arado, né, que corte 30 centímetros, ou seja, um arado de discos de 28 polegadas. Então, se eu pegar 0,86 e dividir por 0,30, eu vou ter 2,87 discos, né? Então, ou seja, eu vou ter que ter 3 discos, né? Não posso arredondar para baixo, porque senão não atinjo essa capacidade operacional. Ou, por exemplo, eu poderia ter LA dividido por 0,35. Então, eu teria aqui 0,86 dividido por 0,35, daria 2,45. Também, eu teria que aproximar para cima, também teria 3 discos. Aí, aqui nesse caso, seriam 3 discos de 30 polegadas e, nesse caso, 3 discos de 28 polegadas, certo? Se eu tiver 3 discos de 28 polegadas, qual que vai ser a minha largura de corte efetiva? Vai ser 3 vezes 0,30. Então, vai ser 0,90 metros. Se eu tiver 3 discos de 30 polegadas, eu tenho que fazer 3 vezes 0,35. Então, a minha largura de corte vai ser 1,05 metros. Então, no exercício, o que foi pedido? Dimensione os implementos a serem utilizados, né? Não foi pedido, não foi informado pra gente nada com relação à força de tração, nem profundidade de corte, nada disso. Então, aqui a gente poderia ficar livre para escolher qualquer um dos tamanhos de discos. Então, o mais lógico seria a gente escolher o de maior largura de corte, né? Porque aí a gente vai aumentar a nossa capacidade operacional. Mas se fosse estipulado para a gente aqui a capacidade de tração do trator, né? O máximo que ele consegue tracionar, ou a profundidade de corte, né? Que a gente conseguisse relacionar aqui, aí nós teríamos uma limitação maior para a escolha do tamanho do disco, né? Então, se for somente pela largura de corte, a gente escolhe o que vai ter maior largura de corte, pois assim a gente aumenta a nossa capacidade operacional. Então, vamos fazer agora para a grade. Então, é o mesmo procedimento que a gente fez para o arado. Então, a gente tem o tempo total da grade de 120 horas, né? Só que lembrando que a gente tem o preparo convencional e para a grade a gente vai ter 2 passadas. Ou seja, a área que a gente vai usar aqui é de 2 vezes 80 hectares, ou seja, 160 hectares, para fazer o cálculo da capacidade operacional efetiva. Então, serão 160 hectares dividido por 120 horas. Então, a capacidade operacional da grade é de 1,33 hectares por hora. Então, sabendo que a capacidade operacional efetiva é dada por V vezes L vezes F dividido por 10, a gente vai calcular a largura dessa grade. Então, 1,33 vai ser igual à velocidade de trabalho da grade, que foi dada, 7,5 km por hora. A largura da grade é o que eu quero saber. A eficiência de campo foi dada, 0,8, dividido por 10. Então, a largura da grade, fazendo esse cálculo, é igual a 2,22 metros. Então, essa é a largura mínima que essa grade deve ter para atingir a capacidade operacional efetiva de 1,33, ou seja, para conseguir fazer a gradagem de 160 hectares em 120 horas. Se eu tiver uma largura maior, eu vou fazer essa gradagem em menos tempo, aumentando a minha capacidade operacional.
Então, se vocês se lembram, né, a gente calcula a largura de uma grade pela equação n-1 vezes 0,2, porque não foi falado o espaçamento entre os discos da grade. Então, a gente substitui aqui 2,22 igual a n-1 vezes 0,2. Então, a gente acha aqui o n. Então, o n aqui dá 12,1. O que quer dizer isso aqui? Isso aqui é o número de discos da seção, número de discos da seção dianteira da grade. Então, a gente tem que arredondar para cima, né? Porque senão a gente não atinge a capacidade operacional que a gente calculou. Portanto, n tem que ser igual a 13. Então, o número de discos da seção dianteira é 13. E aí, nós temos que escolher se vai ser uma grade offset ou tandem. Então, o que nós devemos fazer? Se for uma grade offset, ela vai ter esse formato aqui. Então, vamos pegar o sentido de deslocamento esse aqui. Então, eu vou ter 13 discos aqui e 13 discos aqui, né? Essa seria a configuração. Então, seria aqui uma grade offset de 26 discos. E se fosse uma grade tandem? A grade tandem, ela tem o formato em X. Então, aqui o sentido de deslocamento. Para eu ter 13 discos, né, aqui seria a limitação. Então, a seção dianteira é essa daqui. Para eu ter 13 discos na seção dianteira, eu teria que ter 6,5 aqui e 6,5 aqui. Ou seja, eu não posso ter essa configuração para a grade tandem. O que eu teria que fazer? Eu teria que ter 7 discos aqui e 7 discos aqui. 6,5 não pode, não posso ter número quebrado. Mas 7 eu posso. Como o número mínimo é 13, eu posso ter 14. Então, a minha opção, ela é uma grade offset de 26 discos ou uma grade tandem de 28 discos. Porque aí eu vou ter 14 discos aqui e 14 discos aqui. Certo? Então, resumindo o nosso exercício, a resposta final seria que nós dimensionamos, né? Então, nós selecionamos aqui um arado de 3 discos de 30 polegadas e uma grade offset de 26 discos ou grade tandem de 28 discos, ok?